Obrigado pela oração também por mim. Agora vamos estudar a palavra de Deus um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar hoje sobre um homem. Ele fez a vontade de Deus, mas não como deveria, não tanto como deveria. Ele poderia sim ter sido usado mais por Deus se ele tivesse, assim como vocês, como nós, se entregado mais aos braços do Papai do Céu. Mas o pouco que ele se entregou e o pouco que ele fez, ele teve o seu nome registrado no livro da Bíblia, nos livros da Bíblia, e mais especificamente no livro de Juízes, certo? Se você quiser abrir sua Bíblia em Juízes, mais especificamente Juízes 13. Juízes capítulo 13. Eu gosto muito da história desse homem, desse rapaz, que desde pequeno eu sempre ouvi contar a história dele. Só de músicas, eu conheço 6 músicas que falam sobre ele. 6 músicas. Então, assim, nós vamos falar, como vocês já abriram a Bíblia aí, já viram, vamos falar sobre Sansão. Queridos, Sansão, ele foi um homem que, se você prestar atenção, ele é o último juiz dos livros de Juízes. Do livro de Juízes, ele é o último juiz, mas ele não é o último juiz do povo de Israel, porque depois dele surgirão outros juízes, mas não no livro de Juízes, no livro de 1 Samuel. Entendeu? Então, no livro de 1 Samuel, nós vamos ter outros juízes depois de Sansão. Mas no livro de Juízes, ele é o 13º juiz e ele é o último juiz desse livro. Sansão, ele foi, antes dele nascer, a mãe dele era estéril. Ela não podia ter filhos. A Bíblia não revela o nome dela, mas se a gente fizer algumas pesquisas, alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, revelam que o nome dela era Salafonita. E o nome do pai dele era Manoá. Manoá é explicitamente revelado o nome dele na Bíblia. Então, os pais de Sansão se chamavam Salafonita, a mãe dele, e Manoá, que era o pai dele. Certa vez, um anjo apareceu à sua mãe, a mãe de Sansão, e ele disse: "Olha, você vai ter um filho. Na verdade, você está grávida de um bebê." E ela ficou abismada, porque como ela não podia ter filhos, né? E algo apareceu, algo do céu, como um anjo aparecer para ela e dizer que ela iria ter um filho, ela ficou feliz, muito feliz. E aí, nesse momento, o anjo explicou para ela como deveria ser, porque não era uma gravidez qualquer, não era um bebê que iria nascer como qualquer outro bebê, era um bebê especial. A gravidez dela era uma gravidez especial. Então, o anjo diz para ela que ela deveria ter algumas restrições, ela deveria se preocupar com algumas coisas, como, por exemplo, a sua alimentação. Ela não poderia se alimentar de qualquer alimento a partir dali. Ela não poderia comer qualquer tipo de alimento. E ele explicou para ela o que ela deveria comer, de que forma ela deveria se alimentar. E explicou para ela que aquele bebê era especial. Quando ele nascesse, ele iria ser um dos líderes do povo de Israel, povo de Judá, né? Povo de Deus. E ela entendeu aquilo, agradeceu e depois que ela desperta do sonho, da visão, ela vai e conta ao seu esposo Manoá. Ela diz: Manoá, eu tive um sonho, eu tive uma visão de que apareceu um anjo para mim e me disse que a gente vai ter um filho. E esse filho é especial. E eu preciso cuidar muito bem, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar para que esse bebê nasça bem e a gestação dê tudo tranquilo. E aí Manoá, ele diz: tá bom, tudo bem. Mas depois ele fica preocupado. E aí ele chega para ela e diz: ô, minha esposa, meu amor, se Deus
se Deus apareceu só para você e não apareceu para mim, eu estou preocupado com isso. Será que é verdade mesmo? Será que isso é real? Não foi só um sonho? E aí ele vai até Deus e ele pergunta, ele conversa com Deus em oração. Ele diz: Senhor, me mostra, me diz se realmente o que você apareceu para minha esposa e falou, e me diz para mim se isso é verdade, se realmente isso vai acontecer. E o mesmo anjo que apareceu à sua esposa agora aparece para Manoá. Deus manda o anjo ir até Manoá, ele vai e diz para ele que realmente é verdade, que o que ele falou para ela da gravidez vai acontecer. E ele diz que o filho deles vai nascer já nazireu. E diz todos os cuidados que devem ter com o seu filho com a gestação. Depois que o anjo aparece para Manoá, ele vai até a sua esposa novamente e diz: Olha, eu perguntei a Deus, Deus me revelou, e será que Deus não vai matar a gente? E aí a esposa dele diz: Não, claro que não. Eu disse: Mas algo tão maravilhoso, fantástico, algo tão espiritual, tão forte apareceu para mim, apareceu para você. É arriscado a gente morrer ao ver tudo isso. E aí a esposa dele diz: Mas se fosse para a gente morrer, Manoá, Deus já teria matado a gente. Ele não teria nem contado o que iria acontecer na gravidez. Ele não teria nem pedido para a gente cuidar do jeito que ele pediu dessa criança. E aí ela entende, assim, ela entende a lógica completamente de tudo que está acontecendo, mesmo o Manoá não entendendo muito bem. Mas ela entende e acredita na palavra do Senhor, do anjo, né? Ele também acredita, mas ele fica com medo. E aí, 9 meses depois, o bebê nasce e ele já nasce como nazireu. Eu queria só abrir um parênteses aqui para explicar para vocês que existem na Bíblia vários tipos de nazirato, vários tipos de nazireu, não existe só um tipo, né? E um dos mais conhecidos, um dos que a gente mais conhece de nazirato, é aquele que existem 3 restrições, certo? A primeira restrição, ele não pode comer nada que venha da uva. Ele não pode comer uva, ele não pode tomar vinho, ele não pode se alimentar de nada que venha da uva. O segundo tipo de restrição de um nazireu normal é que ele não pode cortar os cabelos. Mas, normalmente, o nazireu normal, ele não pode cortar os cabelos por 30 dias, certo? Apenas por 30 dias. E a terceira restrição é que ele não pode tocar em mortos. Só que o nazirato de Sansão é diferente desse tipo de nazireu. O nazirato de Sansão, ele vem de Deus. Normalmente a pessoa quando escolhe ser nazireu, ela decide e ela faz um pacto com Deus e passa a ser nazireu. Já Sansão não. Ele não decidiu, ele já nasceu nazireu porque essa era a vontade de Deus. E o nazirato de Sansão, a diferença dele para os outros nazireus é que ele também não poderia tocar em nada que fosse do vinho, ele não poderia tomar vinho, nada da uva, ele não poderia cortar os cabelos, mas não era só por 30 dias, ele não poderia cortar os cabelos por toda a sua vida. Desde quando ele nasceu até a sua morte, Sansão não poderia cortar seus cabelos. E tinha um detalhe, ele poderia sim tocar em mortos, certo? Então, ele poderia comer carne sem problema nenhum, não tinha restrição sobre isso. Sansão só não poderia fazer essas 2 restrições que eu falei anteriormente para vocês. Beleza, Sansão ele começa agora a se destacar no meio do povo de Deus, ele começa a ser um jovem diferente dos outros jovens, e o povo de Deus era muito, mas muito atacado por outras nações, principalmente quando o povo desobedecia, quando o povo adorava
alguns outros tipos de ídolos. Quando o povo praticava idolatria, Deus ele permitia que outras nações atacassem o povo de Israel, certo? Agora, quem mais atacava o povo de Israel era a nação dos filisteus. Eles oprimiam muitas vezes. E detalhe, Deus ele permitia que os filisteus atacassem o povo de Deus exatamente mais quando o povo estava em pecado. Quando o povo se afastava dele, ele permitia que os filisteus o atacassem. E aí os filisteus atacavam o povo de Deus, eles saqueavam, eles queimavam casas, eles matavam, eles levavam algumas crianças, né, para eles e praticavam algumas atrocidades com o povo de Deus, não porque Deus quisesse isso, mas é porque o povo, ao praticar a idolatria, se afastava de Deus. Então, Sansão, ele começa a crescer e começa a se destacar no povo de Deus. E ele tem algo que eu queria revelar para vocês aqui, muito importante. Sansão, ele passa a ter, como é que eu posso dizer? Um desejo quase que incontrolável por mulheres de outras nações. E isso a Bíblia revela em Juízes 14, verso 4. Não precisa você abrir sua Bíblia agora para a gente não demorar, que daqui a pouco acaba o tempo, tá bom? Então, em Juízes 14, 4, diz claramente que Deus fez com que Sansão tivesse um desejo quase que incontrolável por mulheres de outras nações. E quando eu digo que Sansão, ele gosta, Deus fez isso, não é que Deus colocou isso no coração dele, mas é que Deus não interferiu que esse desejo aparecesse do coração dele. É nesse sentido, tá bom? Então, ele tinha um desejo quase que incontrolável. Ele gostava só mais de mulheres de outras nações. Seus pais, no começo, ficaram tristes com isso, porque seus pais queriam que Sansão gostasse e casasse com mulheres do povo dele, e não mulheres de outras nações. Mas ele gostava de mulheres, principalmente das mulheres filisteias. Seus pais ficaram tristes com isso, e Sansão agora ele conhece, mesmo assim, com seus pais aconselhando ele, Sansão conhece agora uma primeira mulher chamada Timar, uma mulher dos filisteus. E tem um detalhe importante, que quando ele vai conhecer Timar, quando ele vai conhecer ela, ele vai ali para a cidade dos filisteus, ele encontra-se com um leão. E esse leão, Sansão, ele tinha tanta força que vinha de Deus, que ele rasga o leão, e aí ele rasga a boca do leão, e as abelhas vêm e fazem ali uma colmeia dentro daquele leão, dentro daquela carcaça. E depois Sansão, eles fazem uma colmeia, as abelhas fazem mel, depois Sansão tira o mel e come. E o mel é muito doce. E aí quando Sansão chega um certo dia, lá na cidade dos filisteus, onde Timar, a sua esposa, morava, a Bíblia diz que ele fez uma charada com os filisteus, uma pergunta. Ele perguntou: olha, o que é de algo tão agressivo sair algo tão doce? E aí, naquele momento que ele fez a charada, a Bíblia diz que os filisteus nenhum souberam responder. Até que um dia Sansão volta para casa e eles vão até Timar, que era a esposa de Sansão, ele amava ela, e dizem para ela o seguinte: olha, Timar, você é uma das nossas. Pergunte a Sansão qual é o segredo da charada, qual é a resposta da charada que ele fez para a gente, porque se você não fizer isso, nós vamos matar você e sua família. Eles ameaçaram Timar. E aí, quando Sansão vem se encontrar com Timar novamente, ela pergunta: Sansão, qual é a resposta da charada que você fez? E ele conta para ela, ele amava ela, gostava dela. E ele diz: olha, é o mel que sai de dentro de um leão. E ele conta a história para ela, né? Que ele havia matado um leão e as abelhas tinham feito mel lá dentro. Depois ela vai e conta aos filisteus a resposta.
E aí, quando Sansão agora está novamente com os filisteus, eles perguntam para ele: Sansão, nós sabemos a resposta. Agora tá fácil, né? Porque ela revelou para os filisteus a resposta. E eles contam para ele o que era, e agora Sansão descobre que eles ameaçaram a esposa dele e o que eles fizeram. E eles cobram de Sansão 30 vestes, 30 roupas, porque se eles acertassem a resposta, Sansão teria que conseguir 30 roupas para ele. Só que como Sansão soube como eles conseguiram, ameaçando a sua esposa, Sansão, tudo bem, vai lá, não deixa barato. Sansão vai dar as 30 peças de roupas para eles. E como é que Sansão faz para conseguir essas 30 peças de roupa? Ele começa aqui a primeira luta contra os filisteus. Não é que os filisteus não tivessem lutado antes contra o povo de Israel, já tinham lutas antes. Mas Sansão fazendo as lutas, não. Sansão agora começa a sua primeira luta, ele encontra 30 soldados filisteus, ele mata os 30 soldados filisteus, ele tira as roupas dos 30 soldados e leva para os filisteus e diz, joga lá, né? Tá aí as 30 roupas que vocês estão me cobrando por terem acertado a charada. Só que vocês não acertaram porque vocês sabiam. Vocês ameaçaram a minha esposa. Mas tudo bem, eu não vou deixar barato. Tá aí as 30 roupas. E aí, quando os filisteus depois descobrem que essas 30 roupas eram de 30 soldados que ele matou dos filisteus, eles ficam com muita raiva de Sansão, com ódio de Sansão, porque ele matou 30 soldados do povo deles. E agora eles não deixam barato. Sabe o que é que eles fazem? Eles vão atrás de Sansão. Aliás, eles vão atrás da esposa de Sansão, matam ela, matam seus pais e toda a sua família. Como? Eles fecham eles dentro de casa, tocam fogo na casa e Timá, que é a esposa de Sansão, e toda a sua família, seus pais, sua mãe, morrem queimados dentro ali daquela casa. Morrem queimados. Quando Sansão descobre que mataram a sua esposa, ele fica com muita raiva. Aí Sansão agora, ele faz um outro ataque, mas não aos soldados dos filisteus. Agora, sabe o que é que Sansão faz? Ele pega 30 raposas, coloca tocha no rabo das 30 raposas, tochas de fogo, e vai soltando de uma por uma. Não eram 3 raposas, eram 30. E cada um ele ia soltando nos campos dos filisteus. O que tinha de plantação de feijão, de arroz, de milho, de uva, tudo que tinha de plantação começou a pegar fogo, porque as raposas saíram com as tochas nos rabos, tocando fogo em tudo. No outro dia, quando os filisteus se levantam, que veem todas as suas plantações, os seus campos, só a cinza, eles ficam com muita raiva, com mais raiva ainda. E quando eles descobriram que foi Sansão que fez isso, eles mandam um, um servo deles ir até o povo de Israel e dizerem, olha, se vocês não entregarem Sansão, nós vamos matar e queimar as pessoas do povo de Israel. Todos vão morrer, todos morrerão. Ou vocês entregam Sansão para a gente, ou todos vocês irão morrer. O povo filisteu, eles tinham mais soldados. O povo filisteu era um povo de guerra, preparado para a guerra. O povo filisteu, eles eram mais fortes do que o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus. Então, o que acontece? O povo de Deus agora fica com medo. Porque, tirando Sansão da equação, o povo de Israel é mais fraco do que os filisteus. Tem menos pessoas e não é um povo preparado para a guerra. Então, por isso eles ficam com medo. E agora eles vão até Sansão, povo de Deus, e diz, olha, Sansão, nós estamos com medo dos filisteus. Nós estamos com muito medo porque nós somos poucos,
nós não somos preparados, se eles vierem, eles vão matar a gente. Então, por favor, se entrega, Sansão. E agora Sansão diz para eles, tudo bem, eu vou me entregar. E eles amarram Sansão, amarram ele, e avisam ao povo filisteu que vão entregar Sansão. Quando o povo filisteu vem, eles não vêm só. Eles vêm com 3.000 soldados. 3.000 soldados. E aí, quando eles chegam, e o povo de Israel agora entrega Sansão para eles, quando os filisteus com Sansão, a Bíblia diz que Sansão estava amarrado com cordas, e ele quebra as cordas como se fossem linhas de costura, novas não, queimadas. Ele quebra as cordas como se fossem linhas de costuras queimadas. Ou seja, muito fácil. Ele quebra rapidamente as cordas, ele se abaixa e ali perto tinha um burro morto, um jumento morto. E ele pega ali da carcaça, ele tira a parte do queixo do jumento, ele parte o queixo em dois e ele parte para cima do povo filisteu, dos soldados, dos 3.000 soldados filisteus. Irmãos, a Bíblia diz que dos 3.000, apenas com a carcaça, com a queixada de um leão, ele mata 1.000 soldados. Os outros 2.000 saíram desesperados, com medo de Sansão. Depois que eles veem Sansão, dos 3.000, matar 1.000, só com a queixada de um leão, eles vão-se embora morrendo de medo. Mesmo eles estando com espada, com faca, armados, eles fogem. 2.000 soldados fogem, morrendo de medo. E agora Sansão, a força dele, passa a ser conhecida em toda a região. Todo mundo agora passa a saber que Sansão, ninguém destrói Sansão. Ele realmente é usado por Deus. Ele é diferente. Ele é naquela época, ele foi o homem mais forte do mundo. Irmãos, a partir dali, Sansão, eles mataram a esposa de Sansão, Timar, mas Sansão, como eu falei para vocês, tinha um desejo quase que incontrolável por mulheres de outras nações. E agora ele conhece uma prostituta. É a segunda mulher que ele começa a se relacionar com ela. Essa prostituta, certa vez, ele estava com ela à noite, dentro da cidade. Quando ele sente algo, à noite ele desperta e ele percebe que algo estranho vai acontecer. Alguma coisa avisa ele que vai acontecer algo de ruim. E ele desperta no meio da noite, ele se levanta. Realmente, que pena que ele sempre se relaciona com mulheres erradas, né? O irmão colocou aí. Ele se levanta à noite, ele estava com a prostituta, e quando ele se levanta, sabe o que estava acontecendo? Os filisteus fecharam os portões da cidade que ele estava, fecharam todos os portões, e inclusive o portão maior. Os filisteus agora começam a trazer soldados para rodear a cidade, começam a chegar os soldados, e quando Sansão desperta, ele sai de dentro de casa, ele vai até o portão maior da cidade, percebe que o portão está fechado, e a Bíblia diz, irmãos, que com a sua força, ele arrancou ele arrancou os 2 portões da cidade. Os soldados que estavam lá fora não conseguem fazer nada. Ele carrega por uma distância muito longe os 2 portões nas suas mãos. Ele não deixa barato. Ele leva os portões até uma distância bem longe e deixa a cidade sem portões. Os soldados não partiram para cima dele, por quê? Porque tinham medo dele. Os soldados estavam pensando em pegar ele, mas dentro da cidade, né? Mas depois que ele arranca os portões e os soldados veem aquela força, aquele homem forte, eles não têm coragem de ir para cima de Sansão. E aí Sansão vai e deixa os portões longe, 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 e a cidade sem portões. A partir daí, esse foi o segundo relacionamento que ele teve com mulheres de outras nações. Agora ele passa a ter um terceiro relacionamento.
E agora, esse terceiro relacionamento é conhecido de todos, é muito conhecido, que é Sansão e Dalila. Agora ele passa a conhecer, ele conheceu Dalila e passa a se relacionar com ela, passa a namorar com ela, e ele ama Dalila. A Bíblia diz que Sansão, irmãos, ele ama Dalila, mas Dalila não ama ele. Sansão, ele teve a lua de mel, ele gosta dela, e os filisteus agora têm medo de atacar o povo judeu, têm medo de atacar o povo de Israel. Por quê? Porque eles sabem que Sansão está lá e Sansão vai defendê-lo. Agora Dalila, os filisteus chegam para Sansão e diz, para Dalila e diz, desculpa, os filisteus chegam para Dalila e diz, Dalila, você é uma das nossas. Por favor, pergunte para Sansão qual é o segredo da força dele. A gente precisa descobrir. Nós não conseguimos vencer o povo de Israel por causa de Sansão. Sansão já matou muitos soldados nossos. Você é filisteia, nós vamos lhe dar dinheiro. Nós vamos lhe dar. E eles prometeram, não recordo agora quantas moedas de ouro que eles iriam dar para ela, de prata. Nós vamos lhe dar tantas moedas de prata. Você nunca mais vai ficar pobre. Você sempre terá dinheiro. Então, mas para isso, a gente vai lidar se você descobrir qual é o segredo da força dele. E ela, como não amava Sansão, ela disse, tudo bem, se vocês me derem esse dinheiro que vocês estão prometendo, eu vou descobrir qual é o segredo da força dele. Pois descubra que a gente vai lidar. E agora, a Bíblia diz que Dalila começa a perguntar para Sansão qual é o segredo da força dele, só que tem um detalhe. Não é em todo momento que ela pergunta qual é o segredo. É quando eles vão ter, eles vão se relacionar. É quando eles vão fazer sexo, né? Fazer amor. É que ela pergunta para ele qual é o segredo da força dele. E por 3 vezes, irmãos, 3 vezes, ela perguntou para ele e ele enganou ela. Ele mentiu para ela. Ele disse, na primeira vez, ele disse que se amarrasse ele com cordas novas, depois se amarrasse ele com aquilo, e sempre que ela dizia, Sansão, os filisteus estão chegando, ele quebrava. Então, por 3 vezes ele enganou ela e os filisteus não conseguiram pegar ele. Na 4ª vez, ela diz, Sansão, você me ama? Ele disse, amo. E por que que você mente para mim? Por que que você me engana? Você precisa falar a verdade para mim. Por favor, se você me ama, me conte a verdade. E agora Sansão, ele conta para ela, irmãos, a verdade de onde vinha a força dele. Só que aqui tem 2 detalhes que eu queria ver com vocês, talvez vocês não soubessem. Primeiro detalhe, por que que Sansão conta que a força dele vinha dos cabelos? Por que que ele conta para Dalila? Se ele sabia que Dalila iria cortar os cabelos dele, porque ele sabia que ela iria cortar. Porque tudo que ele tinha falado antes, ela tinha feito com ele. Então, se ele falasse que se cortasse o cabelo dele, ele perderia suas forças, ela com certeza iria cortar os cabelos dele, porque ela já vinha fazendo tudo que ele dizia. Então, por que que ele conta? Simples. Porque ele estava confiando no seu próprio poder. Ele já não estava mais se considerando dependente de Deus. Como das outras vezes, todas as lutas contra os filisteus ele venceu, e como das outras vezes, nas 3 vezes que ele falou para Dalila que amarrasse ele com aquilo, não sei o que e tal, ele também conseguiu se soltar, então ele começou a se achar o cara. Ele começou a achar que ele poderia vencer mesmo se os seus cabelos fossem cortados. E o segundo detalhe que eu queria contar para vocês é que a força dele não estava só nos cabelos. Os cabelos dele ser pequeno ou ser grande, isso não influenciava tanto. O que influenciava mais era ele não contar o segredo. Esse segredo só quem sabia era ele e seus pais. E ele não poderia contar para mais ninguém. Então, a partir daquele momento, quando ele conta o segredo dele, para Dalila,
ele desobedece a Deus. E ao desobedecer a Deus, ele perde as suas forças, né? Então, quando ele contou o segredo para Dalila, olha, se cortarem os meus cabelos, eu perco a minha força. E Dalila faz com que ele durma no seu colo, e ela corta os cabelos dele, e depois que ela corta, irmãos, ela diz: olha, Sansão, os filisteus estão aí. E quando, pela quarta vez, né? Quando os filisteus chegam, que vão pegar a Sansão, eles percebem que ele não perdeu toda a sua força. Ele ainda consegue lutar, mas não como antes. Ele perdeu sim a força, mas não por completo. E mesmo assim eles conseguem dominar Sansão, os soldados, e a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? Eles furam os olhos de Sansão. Agora, por quê? Porque cegando Sansão, mesmo que Sansão continue forte, Sansão não tem mais como ver onde é que eles estão, correr para aqui, correr para acolá. Por isso eles arrancaram os olhos de Sansão e agora eles pagam o que deviam para Dalila. Dalila não está nem aí para ele. Eles pegam Sansão, furam os olhos, amarram Sansão e levam ele preso agora lá para a cidade dos filisteus. E ao chegar lá, eles colocam Sansão agora para no moinho, onde se moe milho, se moe trigo, e era algo muito grande e pesado para você ver que só quem conseguia mexer o moinho eram animais como boi, cavalo. Eles colocavam animais para poder puxar o moinho, né? Então, para você ver como Sansão não perdeu a sua força por completo, ele conseguia sozinho girar o moinho. E ele ali cego e girando o moinho, até que os filisteus decidiram fazer uma festa ao seu deus Dagon. Qualquer dia eu posso fazer uma outra pregação sobre Dagon, certo? Dagon era o deus que os filisteus adoravam. Então, eles decidem agora fazer uma festa em um lugar bem amplo, bem grande, e chamar todos os filisteus para cultuar o deus dele, que era deus deles, que era Dagon, e zombar de Sansão e do seu Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E aí eles preparam essa festa e levam no dia da festa Sansão para lá, para zoar, para mangar, para zombar de Sansão e do Deus de Sansão. E ali, naquela festa, enquanto eles estão zombando de Sansão, dizendo: cadê, Sansão, a tua força agora? Cadê o teu Deus para te livrar? Você é fraco, o seu Deus é fraco, o Deus verdadeiro é Dagon. E começam agora a adorar o Deus dele e zoar do Deus de Sansão. Até que um certo momento, quando o rapaz que levava Sansão de um lado para o outro, porque Sansão estava cego, Sansão chega para esse rapaz e diz: ei, onde é que estão os pilares centrais daqui? E o rapaz diz: estão ali. Ele diz: você pode me levar lá? Diz, posso. E o rapaz leva Sansão até os dois pilares centrais do templo. E ao chegar lá, irmãos, Sansão agora toca no primeiro pilar e toca no segundo pilar. E Sansão diz, começa a fazer uma prece ao Senhor. Ele diz: Senhor, eu sempre procurei fazer a tua vontade, sempre procurei defender o teu povo. Eu sempre defendi o povo de Israel, fiz o que eu deveria fazer. Sei que errei em outros pontos, mas nesse momento eu te peço que pela última vez, Senhor, enquanto ele estava ali orando, fazendo uma prece a Deus, os filisteus zombavam dele porque achavam que ele estava ficando já maluco, doido, né? E aí ele continua a sua prece a Deus: Senhor, pela última vez eu te peço, devolve a minha força para que eu vingue, para que eu me vingue dos filisteus por eles terem cegado os meus olhos. Devolva, Senhor, pela última vez a força para que eu me vingue dos filisteus por eles estarem zombando do teu santo nome.
Que eu me vingue dos filisteus para que eles saibam que ninguém pode zombar do teu nome. Devolva a minha força, por favor. E ali naquele momento a Bíblia diz que Deus devolveu a força a Sansão. Seus cabelos crescem novamente e ele empurra as duas colunas do templo e ali ao quebrar aquelas duas colunas, o templo cai sobre todos os filisteus e cai sobre Sansão também, matando ele e matando milhares de filisteus. A nossa Bíblia diz que morreram naquele dia mais filisteus do que em todas as guerras que Sansão fez contra eles. Morreram muitos filisteus. E mesmo Sansão morrendo, o nome de Deus foi exaltado naquele dia e todos souberam que do nome de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. Os 5 minutos, né, irmão? Obrigado, estou finalizando. Naquele momento, seus pais, Zafolita e Manoá, já haviam morrido, mas a sua família foram lá, resgataram o corpo de Sansão, levaram e enterraram ele próximo à sepultura dos pais de Sansão. E daquele dia em diante, as outras nações ficaram sabendo que havia sim Deus em Israel, um Deus que abençoa e que cuida do povo dele nos momentos que ele mais precisa. Para finalizar, eu tiro 3 lições daqui. A primeira lição que eu tiro, não precisa abrir a sua Bíblia, mas está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, que diz que nós devemos obedecer a Deus. Em Deuteronômio 30, 19, Deus diz assim, olha, eu te dou o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Está aqui os 2 caminhos. Aí Deus diz assim, siga o caminho da bênção, vá pelo caminho da vida. Deus dá os 2 caminhos, o livre-arbítrio para a gente. Mas ele diz, decida por esse caminho, pelo caminho bom. A primeira lição que eu tiro daqui é que Sansão decidiu fazer a sua própria vontade, ir pelos seus próprios caminhos. Infelizmente, ele desobedeceu a Deus. E por ter desobedecido a Deus, ele sofreu as consequências. A segunda, e nós sofreremos as consequências se decidirmos também desobedecer a Deus. A segunda lição que eu tiro é que se desobedecermos a Deus, mesmo assim, se fizermos igual Sansão e nos arrependermos, Deus estará pronto a nos perdoar. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, Deus diz assim, olha, filhinhos meus, obedeçam, filhinhos meus, obedeçam os meus mandamentos, mas se por acaso vocês desobedecerem, se por acaso vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado junto a Deus. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. Ele diz, não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, eu estou disposto a perdoá-los. Assim como Deus perdoou Sansão, ele pode perdoar a gente dos nossos pecados também. E por último, a última lição que eu tiro é que sempre há tempo para se arrepender. Sempre. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, Deus diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que possamos fazer igual Sansão, não no sentido de desobedecer a Deus, mas no sentido de obedecermos e mesmo que a gente desobedeça, nos arrependermos como Sansão se arrependeu. Essas são as lições que eu tiro dessa história maravilhosa, essa história fantástica que é a história de Sansão. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã que está chegando. Ainda estamos na parte da noite, ainda não chegou o dia completamente, mas agradecemos pela vida e pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de amanhecermos nesse dia com vida. Abençoa cada um que está aqui nessa reunião e a família de todos. E principalmente, Senhor, nos ajuda a obedecermos a Ti. Se desobedecermos, toque em nosso coração para que a gente se arrependa e possamos receber o Teu perdão no nome de Jesus. Amém.